Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao programa A Minha Vida é um Testemunho. Para você que nos acompanha aí das redes sociais, da YouTube, queira, por favor, ficar aí ligadinho até o final do nosso programa. Para hoje temos uma convidada super especial. Pedimos, irmã, seja muito bem-vinda, irmã, ao programa. A Minha Vida é um Testemunho. Queira, por favor, se apresentar, diga o seu nome e quem a irmã é. Auxene, meu nome é Erginda Carlos Sitoi Macheve, tenho 41 anos. Estou aqui para falar da minha vida antes de conhecer a EGGCOM e o Deus do profeta Daniel. Muito bem, irmã Erginda. Quando e como conheceu o Ministério Profético de Cristo? Eu conheci o Ministério Profético de Cristo, se não me engano, em 2017, lá no final, ao convite do meu esposo, o senhor Fernando. Ele veio, disse que o profeta Daniel queria falar comigo. Eu fui para lá numa quarta-feira, ao encontro do Man of God. Cheguei lá, assisti o culto, depois ele me atendeu, voltei para casa e pediu de novo que eu voltasse no domingo. E também, depois conversei com ele e ele me perguntou se era bom um casal, cada um estar a congregar em sítios diferentes. Depois eu disse que ia lhe dar a resposta. E acabei não lhe dando a resposta. O que é que eu fiz? Comecei a rezar com ele. Muito bem, irmã Erginda. Conheceu o Ministério, nesse caso, em 2018. Sim. Por aí. Muito bem. Irmã está há acessivelmente 7 anos no Ministério. Muito bem. Gostávamos de saber como é que era a sua vida antes de conhecer o Ministério. Como é que era a irmã Erginda antes? Antes de conhecer o Ministério, eu tinha problema de sono. Eu sonhava, quando dormia sonhava, me via no meio do mar. Ou fora disso, eu me via em casa já a orar para pessoas, já a curar para pessoas. E isso acontecia sempre no período da Juma até às 4. Depois das 4, eu conseguia ter sono de verdade. E para mim isso era tipo normal. Mas quando uma vez eu fui à igreja, ele ficou ele no momento das profecias disse que havia alguém que tinha esses sonhos e eu levantei, eu disse sim, que era eu. E ele me disse que eu tinha um espírito das águas. Já ele, a partir dali, começou a me libertar. E de lá para cá eu já não sonho, já não tenho mais esse tipo de sonho. Porque há uma coisa, quando tu não sabes o que estás a viver, para ti acaba sendo uma coisa normal. Mas quando tu começas a entender que aquilo não é normal, você encontra alguém também, especialmente, que é capaz de te libertar, você acaba mesmo sendo libertado. Eu agora, quando durmo, às vezes eu preciso de despertador para acordar. Se eu não coloco o despertador, às vezes é difícil, eu posso acordar 7, 8 horas. Ok, muito bem, irmã. Praticamente a irmã não conseguia dormir, tinha sonhos, maus sonhos, Sim. nesse caso. E existia mais alguma outra coisa, numa outra área da sua vida, que era, como se diz, consequência desses maus sonhos? Sim, eu sofria de fortes dores de cabeça. E quando minha cabeça começasse, se eu não movimentar, eu podia tomar comprimidos. A dor não passava, eu tinha que lançar, depois de lançar a dor é que passava. Tá a ver? Isso isso é uma coisa que desde os meus 22 anos. E
na gíria, quando eu comentasse, dores de cabeça, diziam que é enxaqueca, enxaqueca, enquanto na verdade aquilo não era enxaqueca, era um espírito, acho que usava para tipo, arranjava algo para me distrair, para eu não saber porque é que eu estou a ter essas dores de cabeça. Mas depois de receber a libertação, eu já não sinto dor. Quando eu digo estou com dores de cabeça, talvez é um cansaço do dia ou por ter ficado muito tempo no sol. Mas nem preciso, agora já nem preciso tomar nenhum medicamento para a minha dor passar. Muito bem. Irmã Erginda, o que Deus fez na tua vida através desse ministério? Deus fez muita coisa. Primeiro, Deus fez... Antes de eu entrar na igreja na IGGCOM, Deus mostrou Jesus Cristo ao meu marido. A coisa que eu mais queria era ver o meu marido ir à igreja, por causa da vida que ele tinha. Era um gajo mesmo de baladas. E eu orava muito para que Deus... para que ele conhecesse que Deus falasse ele. com ele. E Deus me ouviu. E como Deus é bom, Ele não trouxe ele na igreja onde eu estava a rezar, não. Ele levou para uma outra igreja. Nessa igreja onde lá fomos libertos, fomos receber muitas bênçãos. A primeira bênção, quando entrei na IGGCOM, primeiro foi a libertação do sono. Foi a minha libertação de doença. Foi que começou a restaurar as minhas finanças. Tá vendo? E a maior bênção foi o meu casamento. E não foi fácil para casar. Porque casar... Há pessoas que têm dinheiro para casar, mas não casam. É quando eu entendi por que as pessoas que têm dinheiro não casam. É no meu casamento. Porque também o meu casamento era uma libertação, não só para mim, mas para ele também. A maior bênção mesmo que Deus me deu foi o meu casamento. Porque muitos jovens o que querem é casar. Mas há outros que morrem sem casar, mas sem entender por quê. Porque ali havia uma libertação na família dele. Por exemplo, ele, nos irmãos dele, ele é o único que casou. E não foi fácil para casar. Nós enfrentamos batalhas até... O mais bom é que, no meio das batalhas, em nenhum momento pensamos em desistir. Muito bem. Durante esse período onde tiveram que enfrentar essas batalhas, o que lhes motivou a permanecer firme na posição em que vocês tinham ou na decisão que tinham? É assim, irmã Zumira, nós quando decidimos casar, quando eu até conto para as pessoas que nosso casamento foi um curto período de espaço, as pessoas não acreditam. Nós quando decidimos casar foi na primeira... Nós temos o hábito de fazermos jejum logo nos primeiros meses. Depois daquele jejum, ele veio e disse que não, este ano temos que casar. Até para mim foi uma surpresa. Mas quando nós viemos ter com o Man of God, aqui no escritório, ele veio, aquilo foi abril, final de junho, de jejum de fevereiro, foi maio. Viemos ter com o Man of God, marcamos a nossa data, nós não tínhamos nada. Nada mesmo, não tínhamos nada. Nós já, aquilo de arriscar, Man of God disse, o casamento vai acontecer. Já está. Aquelas palavras do casamento já está. Eu coloquei no meu coração. Tipo, ele já disse que está. Todas as dificuldades que nós já encontrávamos pela frente, a única voz que aparecia para mim é já está. Aquilo ali para mim, o já está, eu bebi daquele já está. Tá vendo? Eu bebi e concebi aquelas palavras, eu disse, dizem que o Man of God diz que já está. Encontramos essa dificuldade financeira, de ter que levar mercadoria, mandar mercadorias, chegar, as mercadorias não chegarem, ele me ligava. Amor, está a acontecer isso aí. Eu disse, a única palavra eu disse, já está. Não, aqui, mas dinheiro, eu disse, não se preocupe, Deus proverá. Se Man of God disse que proverá, é porque ele tem a certeza que as coisas vão acontecer. Tá vendo? Já
para mim é aquela coisa que diz confiar numa coisa, a fé é confiar numa coisa que você não está a ver, mas o teu coração diz que já está. É a maior, para mim foi o maior desafio que eu tive, porque para mim tudo no nosso casamento estava ao contrário, tipo não vai acontecer, mas nós os dois já tínhamos colocado na cabeça que isto vai ser assim. E foi um casamento maravilhoso, até a irmã Zumira esteve lá para testemunhar. Pois. É assim, irmã Erginda. Durante a nossa caminhada sem Cristo, existe um caráter que nós temos, uma concepção que nós temos, um comportamento que nós temos, em que a partir do momento em que começamos a caminhar com Cristo, deixamos para trás esse comportamento, deixamos para trás esse caráter, essa maneira de ver e de entender as coisas. Gostava de saber o que a irmã teve que deixar para trás para poder caminhar com Cristo e o que a irmã teve que adquirir. Irmã Zumira, eu tive que deixar as amizades tóxicas, como dizem, porque apesar de que eu não sou muito de amizades, mas chegou um momento que eu tive que olhar para algumas amizades que não estavam a levar para Jesus Cristo. Porque a maioria das amizades que não temos são aquelas amizades de balada. A pessoa te convida só para balada. Eu tive que me afastar dessas amizades. Tá vendo? E um comportamento que não fui eu que detectei, foi o meu irmão. Até disse, e ele mesmo no dia do meu casamento, ele até enalteceu a igreja, disse, eu louvo a igreja porque eu vejo que a minha irmã mudou. Por quê? Porque ela eu era muito confusa, muito nervosa. Eu era daquela, como dizem na gira, eu não levava desaforos para casa. Era tipo, provocou na hora. Tipo, essa coisa... Não, para mim era chegava na hora ao ponto de lutar. Mesmo. Se for para lutar, vamos lutar. Eu, na zona onde eu cresci, em casa dos meus pais, no aeroporto, não há homem que me derrubou. Tipo, lutar mesmo, na escola mesmo. Meus irmãos já sabem, basta chamar a mana, tudo vai ser... basta chegar, não queria saber o que aconteceu. Bateu na minha irmã, era lutar mesmo, não. Mas ultimamente, quando vejo que isto aqui é para... Eu fico na minha... A única coisa que eu faço, eu me afasto. Mesmo no lar, no casamento mesmo, meu relacionamento com teu esposo. Não era fácil. Eu podia ficar 2, 3 dias sem falar com ele. Vivermos na mesma casa. Só para ver. Sim, a vivermos na mesma casa. Ele acordar de manhã, bom dia, só levantar os olhos, olhar para ele voltar. Mas agora eu já vejo que Deus está operando na minha vida, porque já não ficamos um dia sem pôr as coisas na mesa. De manhã houve um mal-entendido, ou eu tenho que mandar mensagem, pedir desculpa, ou logo ao chegar, ao voltar do serviço, eu disse, vida, meti água. Ele, ok. Porque também isso aí, eu acho que impede bênçãos na família, a família estar sempre a brigar. Eu não vou mentir, a mais briguenta em casa era eu. A irmã é aquela que fazia confusão, não quero saber, eu tenho razão, sou eu, tudo, sou eu, mas eu. Irmã Zumira, eu não precisava de razão. Era só irmã Zumira me ligar, dizer que aqui há confusão, eu não queria saber. Eu só chegava, perguntava, quem é a pessoa que... Eu atacava essa pessoa. Depois é que eu ia procurar saber, afinal, o que aconteceu. Mas eu já resolvi a minha maneira. Se eu for já perguntar um dos meus irmãos, vai te dizer que aqui, confusa em casa era ela. Mas eu, ultimamente, tenho... E aí eu vejo que Deus está a trabalhar. Ainda há coisas que eu tenho que mudar. Sim. Há muita coisa que eu tenho que mudar. Mas há por agora... da vida que você vê que eu era assim, mas agora... Sim, é isso mesmo que eu mesmo alguém, eu só ouvir que falaram de mim, não queria saber quem. Eu tinha que reunir as pessoas, perguntar por que vocês falaram de mim. E se for para bater essas pessoas, tinha que bater. Quer ver? Já é só ver ao nível que eu estava mesmo de...
Por isso eu digo, graças a Deus, ter conhecido a Deus. O mais engraçado, eu ia à igreja. Eu cresci na Assembleia de Deus, eu fui batizada na Assembleia de Deus, tá a ver? Mas aquele Deus mesmo, o Jesus Cristo que eu conheço agora, não é aquele Jesus Cristo que eu conhecia antes. Não é, pois Não. é o mesmo. Não É o mesmo. Não é o mesmo. A mentalidade mudou. Mudou. A pregação, cada dia que passa, quando nós saímos no domingo da igreja, nós saímos com as nossas cabeças a ferver. É tipo, cada domingo nós temos um TPC. Cada domingo, Deus tem usado o profeta Daniel para mudar as nossas vidas. Porque a pregação fala de nós. E o mais engraçado, nós rimos das nossas vidas. Hein? Mas aquilo é a verdade. Só que nós temos... Agora, eu já sei chegar em casa a fazer TPC. Hoje falaram disso. Tenho que começar a trabalhar nisso. Eu era muito ansiosa, irmã Zumira, muito ansiosa. Para mim, as coisas tinham que acontecer à minha hora. Era... o dia que meu marido virou para dar um testemunho, já vou ver. Era a minha hora. More, nós temos que... Por exemplo, nós temos que comprar pratos. Mas daqui a 2 dias. Passam 2 dias, irmã Zumira, sem ele se mover. Eu já estou ali. Lâmpada. Amor, queimou lâmpada. Eu estou a subir, estou a trocar. Mas eu estou, graças a Deus, de verdade. Deus tem me moldado de uma maneira que nem eu mesmo, quando paro para o espelho, não me reconheço. Não me reconheço, de verdade. Portanto, Deus tem feito para a minha vida, para os meus filhos. Eu tenho meu filho, eu quando saio para a rua com ele, as pessoas me perguntam, esse é teu filho? Eu disse, as pessoas dizem, você tem um filho abençoado? Eu às vezes me pergunto, abençoado? Viram o quê? Viram como? Eu, a mãe, não estou a vir. Está a ver? É essas coisas que nós temos que dizer graças a Deus. Eu cada dia que acordo, eu digo obrigado a Deus pela família, pelo marido que eu tenho. Eu tenho um marido de Deus, ele é marido de Deus mesmo. Ele deu. E o mais engraçado, quando lhe conheci, eu acho que minha mãe nem gostava dele. Porque ele era muito brigalhão, muito mesmo. Ele não gostava dele. Mas acho que Deus, para mim, mostrou-me uma outra pessoa. Meu marido é um marido muito calmo. Muito calmo mesmo. Marido de Deus. A paciência que meu marido tem e teve, acho que um outro homem não teria paciência comigo. Já por isso eu agradeço a Deus por isso. Muito bem. A irmã falou aqui que começou a orar de verdade porque queria que Deus transformasse seu marido, que Deus falasse com seu marido. Existem muitas mulheres que passam por situações semelhantes, que estão sempre a orar, a jejuar pelos seus maridos. Durante esse período em que a irmã esteve a interceder para que ele seja tocado, quando viu o tempo a passar, em algum momento recorreu a ir procurar ajuda nos curandeiros ou alguma outra coisa parecida? Não. Eu, irmã Zurmira, pelo incrível que parece, eu nasci numa família com curandeiros. Mãe do meu pai era curandeira. E eu cresci, por ser a mais velha nas meninas, eu sempre que ia para lá para ir deixar comida para ela. Isso para mim era normal, né? Mas uma coisa dentro de mim era tipo, nunca gostei daquela vida. Porque eu me recordo uma vez que até ela tentou me ensinar, mas talvez, mais ou menos no momento quando tu sentas com alguém, a pessoa fala, mas os teus pensamentos não estão ali. Sim, não estão ali. Ela tentou me ensinar as raízes. Eu criança mesmo, mas acho que eu tinha lá uns 13, 14 anos, quando ela começou a me ensinar isso aí. Mas eu até chegava em casa, eu dizia à minha mãe, vovó hoje me ensinou de remédios de dor de cabeça. Minha mãe disse, que remédio? Eu disse para a mãe, ela falou até os nomes, mas eu não coloquei na cabeça. Tá vendo?
Eu aquilo ali, eu dentro de mim, eu até dizia, essa vida eu não quero, porque eu olhava para minha avó, ela era curandeira, era muito conhecida lá em casa, mas a vida dela não mudava, a vida dela era a mesma. Está a entender? Só para ver, a pessoa que teve que ir fazer uma casa lá foi o filho. Ela mesmo não conseguiu fazer algo para ela, para a vida dela. Eu disse, mas as pessoas dizem que ela diz que cura pessoas, mas a vida dela ainda depende do filho, mesmo para comer. Essa vida Quer para dizer, mim, o eu não fato quero. de estar a conviver com ela ali perto, a irmã conseguia ver as limitações que ela tinha. Sim, porque eu não sei, para mim, aquela vida, para mim, eu até agora, eu até falo com os meus irmãos, essa coisa de curandeirismo não é para mim. Ela já disse, não, mas vovô morreu, assim tem que se escolher alguém. Eu até digo, ela tem certeza que a mim não vai me escolher, porque eu desde criança eu rejeitei aquilo ali, eu disse que isto aqui não é para mim. Acho que o fato de ter rejeitado aquilo ali, acho que Deus já acabou arranjando um homem, criando maneira de eu conhecer o pastor Daniel, para me libertar daquele espírito do curandeirismo. Porque eu, dentro de mim, eu não queria aquilo. Eu até agora, eu digo, eu mesmo quando vejo um curandeiro dentro de mim, eu disse, mas essa aqui está a sofrer por quê? Porque existe um Deus capaz de tudo. Tá a ver? Eu mesmo assim, meus irmãos, quando eu digo curandeiro, eu digo, vão à igreja. Só Deus pode vos salvar, não há outra pessoa. Ficamos tantos anos a dizerem que aqui as mulheres não vão casar, mas eu estou aqui, casei. Não casei por causa do curandeirismo. Há pessoas que vieram durante o meu casamento. Você tem que, como se diz na gira, tem que tiçar-me chato. Eu tiçar-me chato, como é que se tiça? Não, tem que consultar a canhanga. Eu disse, o meu casamento já foi consultado a Deus. Só para ver ao nível das pessoas como pensam. Eu disse, meu casamento eu já consultei. Até minha mãe disse que as pessoas dizem que tem. Minha mãe disse que o que eu sei é dobrar meu joelho e orar. Só. É para essa coisa de ir procurando. Vão vocês. Só para ver, irmã Zumira, na minha casa, meu pai tinha uma coisa de... Quando casou a caçula da outra parte da minha madrasta, tiveram que ir para o cemitério para irem dizer aos espíritos que elas vão casar. Só para ver que a mim nem coragem não tiveram. Porque nós, quando chegamos ali, nós já tínhamos a certeza que isto aqui vai ser assim, assim. Até ela disse, vai ser assim. Aqui, o que nós aceitamos é a opinião de outras pessoas. Mas nós gostaríamos que nosso casamento fosse assim. A única coisa que não pode acontecer nesse casamento é adiar só. Mas aceitamos as sugestões de como pode ser. Está a ver? É por isso que eu digo que acho que essas todas as confusões de tudo que acontecia na minha vida, acho que é por causa desse processo que eu tinha que ser uma curandeira. Mas como eu neguei, o que é que o diabo fazia? Me mostrava aquilo, usava-me durante a noite para eu ir nessas casas, começar a orar. E aquilo para mim era na inocência. De, talvez eu tenha um dom de cura, tipo, às vezes aquilo. E o mais engraçado, mas eu acordava cansada, mas eu dormia. Está a ver que as coisas já acontecem. E o mais engraçado, quando o profeta Daniel diz que até isso foi a quem me atendeu, diz que aqui é uma jovem que lhe acontece isso e isso. Eu logo levantei, eu disse, sim, acontece isso comigo. Depois eu pergunto, mas como? Como é que ele sabe? Tá a ver? Eu disse, mas como é que ele soube que eu tenho... No início até tive dúvida, será que está a falar de mim? Eu olhei para o lado, olhei para o outro, vi que ninguém está a levantar. Eu me levantei, eu disse sim. E a partir daí as coisas aconteceram, saiu o casamento, estou aqui a prosperar cada dia que passa. Tenho certeza que haverão mais testemunhos. Amém, amém, amém. Nós louvamos a Deus pela sua vida, irmã. Gostávamos de saber, atualmente, como é que tem sido a sua vida? A minha vida... Hoje. Minha vida tem sido uma vida boa. Irmã Zumira, eu durmo agora. Mesmo de dia, eu mesmo agora, se eu estou aí dormir, estou aí dormir.
Uma coisa que eu não conseguia, eu durmo. Deus tem protegido os meus filhos. Meus filhos estão a estudar na cidade. Todos os dias têm que pegar transporte, não é fácil. E eu dou graças a Deus pela vida deles, do meu marido. Deus tem suprido aquelas necessidades básicas. Eu dou graças a Deus também por isso. E Deus restaurou-nos a nossa saúde também, a minha também, dos meus filhos também. Ele restaurou. Davi. Eu só tenho de agradecer a Deus por tudo. Eu, mais ou menos, mudei. Tivesse me encontrado há 10 anos atrás, você ia dizer, aqui as coisas. Não é essa aqui. Eu já sei ficar em casa, mas eu não ficava em casa. Mas não é tipo sair só para fazer meu negócio, sair para fazer negócio. Era sair só para passear. Sair no caso de alguém, chegar, fofocar que não acaba até eu voltava a essa hora, a vida já está a voltar. Chegava a preparar alguma coisa, sentar. Tipo, quem não saiu? Às vezes eu ficava ali na zona, bater papo. Aí, papo, você sabe, copos, não copos, chegar em casa já, outra pessoa. Sim, Mas sim. agora eu Priorizou converso outras comigo mesma. Eu já sei ficar sozinha, conversar comigo mesma. Programar, já sei dar prioridade às coisas. Uma coisa que eu não tinha. Não Eu era fazia. aquela de colocar muita coisa ao mesmo tempo, mas agora já sei dar prioridade a alguma. E já sei ouvir. Uma coisa que eu não sabia era ouvir. Ouvir, não está a entender? Estou a entender. Mesmo, ouvir. Alguém chegar e me dizer, tens de fazer isto aqui. Está bem, mas mesmo, no fundo não vais fazer. Sim. Sabes que não vais seguir. E agora já sei ouvir. Porque aquilo que você pensa fazer é isso aí mesmo, é o certo. Mas, Mira, era colocar uma coisa na minha cabeça. Você vê com tuas ideias. Eu já podia te ouvir, mas as minhas ideias tinham que estar em primeiro lugar. Depois de cumprir o que eu quero fazer, aí sim. Mas agora já sei ouvir. Acho que é por isso que as coisas já estão caminhando. Estão assim. a fluir. E as coisas estão... Cada dia que passa, estamos a ter um resultado já satisfatório, porque não é aquilo de faça a tua coisa, também vou fazer a minha coisa. Agora estamos unidos numa única fé, estamos a caminhar na mesma direção. Porque se não fosse por isso... Eu parei uma vez, eu disse a ele... estava a falar com uma minha amiga. Eu disse, sabe, é por isso que eu demorei a casar. Diz por quê? Porque eu ainda não estava preparada para casar. Como eu ia casar, depois ia deixar em casa sair... E uma coisa, eu queria casar, meu marido também ainda não era o momento dele de casar. E eu não vou casar esta aqui que nem fica em casa. Agora que eu fico em casa, agora já sei ouvir. Vamos fazer isso, sim. Colocamos 100% das nossas forças energias. Numa coisa, sim. Era mesmo isso que queria perguntar. A irmã disse aqui que aquilo que a irmã pensa em fazer era única e exclusivamente isso mesmo. Então, gostava de saber qual era o impacto que isso tinha dentro do teu lar. Uma vez que a palavra diz que nós somos um. Então, não somos um somente na carne. O pensamento também é o mesmo. A ideia deve ser a mesma. Por isso é que a mulher deve sempre se sujeitar, né, ao seu esposo. Então, qual é o impacto que esse comportamento que a irmã tinha? Qual é o impacto que ele trazia dentro do seu lar? Nada acontecia. Como disse meu advogado uma vez, era tipo, levávamos tudo e jogávamos num buraco. Nada acontecia. Sim, porque realmente existem lares em que a opinião é divergente mesmo. Um pensa uma coisa e o outro pensa outra coisa. E por causa disso, maioritariamente, o lar mesmo... Miséria tem sido o destino desse fracasso, tem sido o destino desse lar. E aparências. Viver de aparências só. Era só viver de aparência. Sair bonitinho na foto, enquanto atrás não há nada. Porque eu fazia minhas coisas, ele fazia a minha coisa. Eu me recordo uma vez, antes de começarmos antes de entrar na IGGCOM, uma vez ele disse, sabe o que? Eu às vezes vejo coisas fora que eu possa comprar para aqui para casa, mas não tem motivação. Não tenho motivação para comprar. Porque eu hei de comprar e de chegar aqui,
apanhar uma palavra negativa, porque aqui quem deve comprar as coisas é a senhora. Tá vendo? Eu, quando pego no remoto, volto a minha fita atrás, eu vejo que eu acho que já estaria longe, porque cometi muitos erros que não é fácil você corrigir todos os erros ao mesmo tempo. Tem que ser gradualmente. É por isso que estou a dizer que a minha vida está a ser corrigida desde o meu passado até agora. Porque o que nós fazíamos? Nós dávamos 10 passos para frente, mas ao mesmo tempo dávamos 20 para trás. Mas agora nós preferimos dar um passo de cada vez. Para não ter que voltar para trás, nós temos que darmos um passo, paramos para ver, isso aqui está certo ou não. Sim, agora vamos avançar nisto aqui. Agora vamos avançar. O que não acontecia na minha casa, não acontecia na minha vida. Eu, na minha vida, queria muita coisa ao mesmo tempo. Queria por exemplo, poderia querer telefone, queria roupa. As coisas não aconteciam. Tá vendo? Você tem 1000 meticais. Nesse 1000 meticais, você quer comprar 10 blusas, mas as blusas estão 250 cada. Você não comprando nada. Sim, não tem como. Eu quero a minha vida, mais ou menos. Era assim mesmo. A minha vida era uma bagunça. Sim, era uma bagunça mesmo. Assim, agora estou a tirar peça por peça, a arrumar as coisas. E não vai ser fácil arrumar aquelas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser gradualmente. É por isso que eu digo, tenho certeza que talvez daqui a um ano posso dizer, mas não, já tenho outro testemunho para dar, porque há muita coisa que Deus está fazendo na minha vida, muita coisa mesmo. Mesmo a minha vida espiritual com Ele. Eu nunca tinha feito jejum de 3 dias, sem beber, sem comer, sem beber, mas já aprendi a fazer. Nunca tinha feito uma oração de 3 dias, orar de 3 horas de tempo, orar, mas agora já consigo passar até 4 horas de tempo. Mas eu até me pergunto, agora, afinal é fácil. Porque eu, só para orar uns 10 minutos, eu orava, começava a bocejar. Ou orava, apareciam aquelas pessoas, afinal estás a orar para quem? Também esse Deus que você está a rezar, nem ouve. Mas agora, quando eu decido mesmo sair para orar, eu estou a orar. Mas é uma coisa que eu não conseguia mesmo, fazer jejum. Eu jejum de um dia mesmo, não conseguia, eu inventava dores de estômago. Mas eu nunca tive dor nunca tive gastrite, que era uma coisa, porque se eu tivesse gastrite, não ia fazer um jejum de uma semana. Tá vendo? Mas é isso que eu estou a dizer, que Deus tem restaurado a minha vida de uma forma. E a minha transformação, tenho visto os meus filhos também. A ver, a menina também. Ela também eu tenho visto que ela tem gostado de coisas de Deus. Ela pergunta sobre Jesus Cristo. E, tá vendo? Eu vejo que então esse mundo anima. Sim, como ela diz, esse mundo anima. Minha filha não sabe falar bem a língua local, mas ela canta louvores, a língua local, o inglês, você vê que E ela, quando canta, não parece que tem dificuldade mesmo de falar. Mas Deus tem operado. Meu filho também tem procurado saber das coisas de Deus. Ficou muito tempo mesmo, enquanto ela viveu lá em casa dos meus pais, sem ter alguém para estar ali em cima, igreja. Mas agora já nem precisamos dizer amanhã vamos à igreja. Eles sozinhos acordam, sabem se tem preparar. consciência. Nos dias que nós saímos cedo, por causa das nossas limpezas, eles sozinhos já têm consciência de sair para a igreja. Eu dou graças a Deus por isso. Porque Deus, por isso a maior coisa que eu gostava era aquela palavra que eu disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que está a acontecer na minha vida. Eu e minha casa estamos a servir ao Senhor. Amém. Porque as pessoas podem pensar que servir ao Senhor é estar, como agora somos obreiros, é estarmos lá no seio dos obreiros. Não. Servirmos ao Senhor, conhecermos a Deus de jeito como Ele é. Eu e minha família conhecemos a Deus. Eles já sabem orar sozinhos, já sabem quando pegar uma refeição tem que orar, já sabem quando saírem de casa tem que orar. Isso aí é uma coisa que eles estão a ver porque estão a aprender através dos pais. Isso é muito bom.
Uma vez minha sogra ligou e disse, ei, o que está a acontecer com a menina? Ela até nos pede para orar. Eu disse, amém. Ela já sabe que mesmo não estar em casa da avó, em casa, tem que orar. Porque Ele protege agora. É Deus. Porque não há melhor coisa você estar debaixo da promessa. Muito bem. A irmã disse que uma das coisas que abriu mão foram as amizades. Geralmente nós, quando temos amigos, né, achamos que toda a nossa vida são aqueles nossos amigos que temos. E quando vem o pensamento de abandonar e se filiar numa outra coisa, ou nesse caso se filiar a Deus, se a caminhada com Cristo exige de mim abrir mão dos meus amigos. Existem aqueles que dizem que não, amigos são família, amigos não podem abandonar, porque qualquer coisa amanhã você vai precisar. Gostava de saber da irmã, o que lhe impulsionou primeiro a abandonar essas amizades que achava que eram tóxicas nesse caso. E depois, como é que é a tua relação agora com esses amigos? É assim, irmã. Eu não parei de falar com as Sim, pessoas. Eu sempre sim. falo com as pessoas, cumprimento, procuro saber. Mas há certos ambientes que eu já não vou. Sim. Sim, há certos ambientes que, por exemplo, que eu já não participo. Por exemplo, a irmã perdeu a irmã, uma missa tipo de 30 dias. Isso aí eu já não tenho como eu ir para lá. Isso acaba criando fofoca, acaba criando problemas. Sim. Por exemplo, eu falo com as pessoas, mas eu evito o máximo de estar naqueles ambientes, porque apesar de eu agora posso dizer que viver no espírito, ainda tenho a carne. A carne não é fácil de se desligar. Sim. Eu posso dizer, deixa lá eu ir. No meio da conversa, eu posso acabar cometendo os mesmos erros que eu cometi, mas na inocência, né? Tipo, mas para evitar, eu tento no máximo não ficar naqueles ambientes ali, porque como dizem que não é fácil deixar uma 2GM gelada. Você quando vê ali está bem geladinho, você acaba pegando e tomando, mas para evitar é se afastar daquilo. Eu vou, sim. Há momentos que eu vou para lá para conversar, mas poucas horas. Não é aquilo de, por exemplo, o encontro é às 10, eu ficar até às 22, 23 horas, ou até dia seguinte ali. Não, agora chegou, conversou, cumpri a minha hora, chegar a hora e ir embora. Porque isso, eu vi, por que eu quis me afastar das amizades? Eu vi aqui, ok, as nossas amizades, mas nós nos encontramos no final de semana. E são final de semana que eu tenho mais tempo para ir à igreja, para buscar. Eu vi aqui, não, para mim não dá. Por exemplo, você está num domingo, a conviver, você chegar na igreja, você acaba dormindo. Sim. Você ali você não consegue mesmo, nem a palavra não entra. Tá vendo? É uma dessas coisas que acabou me fazendo eu me afastando não me afastei na totalidade, porque eu procuro saber como é que estão, mas conviver com as pessoas também. Sim. Passou a se apartar mais dos ambientes. Ok, muito bem. Irmã, gostava de deixar-se um conselho para o irmão ou a irmã que está a passar pelas situações que a irmã Erginda passou e que agora, pela graça de Deus, conseguiu ultrapassar. Qual é o conselho que tem a dar? O conselho que eu tenho a dar é buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus. Porque outras coisas Deus vai te dar. Porque não é fácil você gerir enquanto não conhecer a Deus. Porque acabamos ouvindo conselhos que não são adequados. Mas quando tu já conheces a Deus, as coisas já andam Em conformidade. Sim, porque a única coisa que eu posso dizer é convidar as pessoas para virem conhecer a Deus. Não precisa ser no ministério onde eu estou. Há ministérios que também podem irem conhecer. Há muitos ministérios que dão palavra.
O importante é conhecer a Jesus Cristo só, porque Ele é o caminho e a verdade. Muito bem, muito obrigada, irmã. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu testemunho. Pedimos a Deus que continue abençoando a sua vida, a sua família e que a graça de Deus superabunde sobre a vossa vida, em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Este foi mais um A Minha Vida é um Testemunho. Até a próxima e este é o Ministério Profético de Cristo, a Casa da Palavra e da Libertação. Paz.